Olá a todos, eu sou a professora Daiana Batista, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos conhecer a tabela periódica atual. Na aula anterior nós discutimos o processo histórico da tabela periódica e na aula de hoje nós vamos conhecer a tabela periódica atual. Se você observar, os modelos anteriores organizavam os elementos na sequência de sua massa atômica. Já o modelo atual, a tabela periódica atual, organiza os elementos na sequência de seu número atômico. E, de fato, em 1913, o cientista Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que esse valor caracterizava melhor um elemento químico do que a sua massa atômica que era utilizado nos modelos anteriores. A partir daí, a lei da periodicidade passou a ganhar um novo enunciado, que diz que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seu número atômico. Nesse modelo, cada elemento ocupa um quadradinho ou uma casa, como é popularmente chamado. Em cada casa é informado o símbolo de cada átomo, o nome de cada átomo, a massa atômica e o número atômico. As 7 linhas horizontais que aparecem na tabela periódica são denominados períodos. É importante notar que no 6º período, a terceira casa contém 15 elementos, que vão do lantanídeo ao lutécio. Por começar com o lantanídeo, esses elementos formam a chamada série dos lantanídeos. No 7º período, a terceira casa também contém 15 elementos, que estão indicados na segunda linha fora e abaixo da tabela periódica. Eles formam a série dos actinídeos. As 18 linhas verticais são denominados grupos ou famílias. Alguns grupos têm nomes especiais, como é o caso do grupo 1, são os metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 16 é o calcogênios, que são os formadores de cobre. No grupo 17, os halogênios, que são formadores de sais. E o grupo 18 é os gases nobres. Esses grupos, então, receberam essas nomenclaturas especiais. Quando o grupo não tem um nome especial, é de costume chamar pelo nome do primeiro elemento do grupo, como, por exemplo, o grupo 15 é chamado de grupo do nitrogênio, ok? Os elementos que vão do grupo 3 ao 12 também são chamados de elementos de transição, certo? É importante considerar que o hidrogênio, embora ele apareça na primeira coluna, mas ele não é um metal alcalino. Na verdade, o hidrogênio é tão diferente dos outros elementos que algumas tabelas periódicas até preferem colocar ele fora da tabela periódica, para que não haja essa confusão. Outra separação importante é a que divide os elementos em metais, não metais, semimetais e gases nobres. Os metais são elementos sólidos, com exceção do mercúrio, denso, ponto de fusão e ebulição altos, bons condutores de calor e de eletricidade, maleáveis, dúcteis e formam íons positivos, que são os cátions. Os não metais têm propriedades completamente opostas. Os semimetais têm propriedades intermediárias entre os metais e os ametais, e os gases nobres têm comportamento específicos por se tratarem de átomos estáveis. Agora vamos falar da configuração eletrônica dos elementos ao longo da classificação periódica. Mas para isso, se você ainda não sabe fazer a distribuição eletrônica dos elementos, eu recomendo que você assista a minha videoaula de número 4, que vai estar na descrição do vídeo para que você não fique perdido nessa parte da aula, certo? Então, olha só, caminhando horizontalmente ao longo dos 7 períodos da tabela periódica, ao passar de uma casa para outra, você nota que o número atômico aumenta uma unidade. Esse acréscimo significa também que a eletrosfera desse átomo tem um elétron a mais do que o átomo da casa anterior. É o chamado elétron de diferenciação. E ele é o elétron mais energizado daquele átomo e corresponde ao último elétron da distribuição eletrônica. Por exemplo, ao fazer a distribuição eletrônica do átomo de alumínio, ele possui um número atômico igual a 13. Então, o seu diagrama vai terminar em 3p1, certo? E o elétron de diferenciação está justamente no final desse diagrama. No caso do alumínio, esse elétron está no subnível 3p1.
Os átomos que possuem os elétrons de diferenciação no subnível S vão estar localizados nessas casas azuis marcadas aqui na tabela periódica. Os do subnível P são os que estarão nas casas marcadas na cor verde. Os do subnível D são as casas amarelas e os do subnível F são os que estão aqui na região roxa. Nós observamos há pouco a distribuição do alumínio e vimos que o final da distribuição termina em 3P1. E realmente o alumínio está localizado nessa casa da tabela periódica, onde indica o subnível P, aqui marcado na cor verde, como vocês podem ver. Já, por exemplo, o átomo de ferro tem a distribuição eletrônica que termina em 3D6. Terminou no subnível D, ele vai estar localizado na região amarela da tabela periódica. E, de fato, o elemento ferro está nessa casa indicada. Os 7 períodos da tabela periódica correspondem às 7 camadas ou níveis eletrônicos dos átomos. Ou seja, no primeiro período, os átomos possuem uma camada. No segundo período, 2 camadas. Terceiro período, 3 camadas e assim sucessivamente. Por exemplo, o bromo está localizado no 4º período, então esse átomo possui 4 camadas eletrônicas. Com relação ao raio atômico, o raio atômico é difícil de medir, pois as nuvens de elétrons que os circundam não têm limite bem definido. Então, costuma-se medir a distância D entre 2 núcleos vizinhos e dizer que o raio atômico é a metade dessa distância. Esse raio atômico, na tabela periódica, tem um aumento de cima para baixo na vertical e na horizontal da direita para a esquerda, certo? Com relação ao volume atômico, chama-se volume atômico de um elemento o volume ocupado por 1 mol do elemento no estado sólido. Os elementos de maior volume atômico estão na parte inferior e nas extremidades da tabela periódica, conforme mostra o esquema. Quanto à densidade dos elementos, a densidade ou massa específica é obtido pelo quociente entre massa e seu volume. Na tabela periódica ilustrada, as setas indicam o aumento da densidade absoluta. Como podemos ver, os elementos mais densos situam-se no centro, na parte inferior da tabela. Em relação ao ponto de fusão e ebulição, o ponto de fusão é a temperatura em que os elementos passam do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que os elementos passam do estado líquido para o gasoso. No esquema de tabela periódica, novamente as setas indicam o aumento do ponto de fusão e ebulição. O carbono é uma exceção nesse quesito, com o ponto de fusão igual a 3.800 graus Celsius. E em relação ao potencial de ionização? O potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron da sua camada de valência. Os elementos de maior potencial de ionização são aqueles que estão na parte superior e direita da tabela periódica. Então, pessoal, essa foi a nossa aula e se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.